E quando nós fazemos isso, falamos mal ou pensamos mal de alguém, nós acabamos deixando de ser abençoados por Deus, porque o que Cristo vê dentro de nós é exatamente o contrário do que ele viu em Natanael. Ele fala assim: poxa, o coração desses ainda não estão aperfeiçoado dentro daquilo que eu tenho ensinado na minha palavra. Ou seja, eles não cresceram espiritualmente, eles continuam como meninos. Eles precisam de novo ser ensinados a respeito daquilo que já foi dito, porque eles não conseguem se libertar desse costume, dessa prática que normalmente as pessoas sempre tiveram ao longo das suas vidas. E aí, o espanto ou aquela sensação que Natanael teve de onde você me conhece, de perplexidade, leva ele, após a resposta de Jesus, a achar que é só isso. Jesus disse o que para ele? Antes que Filipe te chamasse, eu te vi eu, estando debaixo da figueira. Então, o Natanael, como muitos de nós, pensa que só pelo fato de alguma maneira, sobrenaturalmente, alguém sabe uma coisa da gente que só a gente sabe, isso já é tudo. Quando, na verdade, isso não é nada. Isso é apenas um sinal que Deus usa, faz para nos chamar a atenção, de mostrar: eu sei muito mais do que você pensa, eu sei tudo de você. Muitas pessoas se impressionam, como Natanael se impressionou, com adivinhos. É o astrólogo, é o jogador de búzio, cartas de tarô, ou qualquer tipo de adivinhação. Ou seja, uma forma de que alguém diz para eles que sabe a respeito deles, coisa que ninguém sabe. Que espanto, olha como pode, então só pode ser verdade. Às vezes não é verdade, como na maioria das vezes os adivinhos não são verdadeiros. E aí eles não têm essa qualidade que foi mencionada a respeito de Natanael, que não há dolo, não há mentira. Jesus só está dizendo para ele uma coisa: eu sei tudo de você. E só estou dizendo isso para que você saiba do que eu sei. E isso aqui é o mínimo do que Jesus sabia a respeito de Natanael. Às vezes, uma pessoa vai num determinado local evangélico e sai dali convencido porque houve uma palavra que foi dita para aquela pessoa, que ela disse: Deus falou comigo. Oh, eu vou ficar aqui porque eu sei que Deus fala comigo. Talvez Deus nunca fale mais. Fala aquela vez e não fala nunca mais. E a pessoa fica presa àquela situação, àquele lugar, porque uma vez Deus deu um sinal para aquela pessoa saber que ele sabe a respeito dela. E o que Jesus vai dizer a mais sobre nós está aqui na palavra. À medida que a gente lê, a gente vê Jesus, pelo Espírito Santo, falando para nós o que ele sabe de nós, o que ele quer para nós, o que nós nos vemos nessa situação. Como agora, por exemplo, Jesus está dizendo: olhem para a declaração, uma conversa que eu tive com Natanael e se veja nela. Porque Jesus está dizendo alguma coisa ao nosso respeito para dizer: eu te conheço. E o que ele está dizendo ao nosso respeito é dizer assim: eu te amo, eu te quero bem, eu tenho o melhor para você.
Eu tenho a solução para o encaminhamento da sua vida. Eu tenho palavras para te trazer paz ao seu coração, aquietação na tua vida. E aí, Natanael disse que, não, agora, pelo que o Senhor disse que me viu sentado ali embaixo da figueira, eu sei que tu és o rei, o rabi, o filho de Deus. Não, também não. Jesus vai de novo surpreender ele, dizendo: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Você só acredita em mim porque eu te disse que você estava em um lugar fazendo tal coisa? Ou você é de tal maneira? Não. Isso é mínimo de Deus, mínimo que Jesus vai fazer, mínimo que o Espírito Santo pode fazer. Ele está dizendo aqui, agora prestem atenção. Qual testemunho, resposta que Jesus está dando, deu para Natanael, está dando para nós? Na verdade, ou seja, ele cita a verdade 2 vezes. Ele disse que Natanael não tinha mentira. Então aquele que não tem mentira acredita na verdade porque vive a verdade. Jesus vivia na verdade, Jesus é a verdade. Na verdade. Dizendo para Natanael: você daqui em diante verá o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que Jesus está dizendo para ele? Jesus não vai mais falar muito como fez com Natanael, dizer uma coisa a respeito dele. Natanael, agora você vai me ver. Agora você vai ver o céu aberto. Quer dizer que eu vou lhe abrir coisas grandes e firmes que tu não sabe. Eu vou te mostrar coisas que você nem imagina que é possível de vir a existir, mas que já existem. Qual o nosso problema? Nós achamos que uma cura, uma libertação, é algo que ainda vai vir a existir. Não. Quando conseguimos ver o céu aberto, a cura, a libertação já existe, é uma realidade. Só para quem consegue ver o céu aberto. O que corresponde ver o céu aberto? É você passar do plano natural desta vida, deste mundo, para viver o nível, o plano espiritual do reino de Deus na sua vida. O que muitos não estão entendendo seria a mesma coisa que citar agora o João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Você não pode ver e nem entrar no reino de Deus, porque você precisa nascer de novo. Ou seja, Nicodemos não conseguia ver aquilo que Natanael ouviu de Cristo. Você vai ver. Então note, só quem pode mostrar o céu aberto, as coisas firmes, é Cristo. Talvez as pessoas não estejam vendo porque não querem ver, porque Cristo quer mostrar, principalmente para os seus filhos, para poder dar a eles maior condição de se beneficiarem das coisas espirituais de Deus. Mas eles não querem ver. Eles preferem ficar fechados em um lugar aonde que tem um teto ali. Um teto, um telhado, literalmente. E que nada acontece senão debaixo daquilo. Não existe a abertura para que as pessoas tenham alcance de coisas muito maiores. Quer ver? Vamos dar exemplo das Escrituras. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o 3º céu.
E lá ele viu coisas que ele não poderia contar porque não há nada que explique o que viu e nem muito menos as pessoas iriam acreditar. João, ele foi levado à realidade do mundo espiritual e nos escreveu o Apocalipse. Aí ele contou, através de figuras que foram mostradas para ele, para que chegasse aqui e a gente conseguisse, na nossa mente, mais ou menos identificar o que seriam a forma de linguagem dos objetos e das coisas que ele viu. E que muitos hoje também não estão nem um pouquinho interessados em descobrir o que são. E aí ele vai ver o Natanael, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. No Antigo Testamento, as palavras eram trazidas aos homens, aos profetas, pelos anjos, porque a própria palavra anjo significa mensageiro. Então, anjos são mensageiros e foram mensageiros de Deus para falar aos homens. Só que hoje os anjos não falam mais conosco. Por quê? Porque o próprio Cristo nos falou. Deus falou pelo Filho e agora o Filho fala pelo Espírito de Deus. Então os anjos são ajudadores, não tenha dúvida. Eles têm a sua importância. Contudo, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos instruir e mostrar as coisas que Deus quer que a gente veja. Então, naquele dia, naquela conversa, todas as vezes que Natanael visse Jesus agindo, teriam os anjos com ele ajudando. Exemplos práticos. Jesus no Getsêmani, na angústia, antes da sua prisão, os anjos vieram confortar a ele. Jesus, quando ressuscita e sai do sepulcro, Maria vê 2 anjos e dizem para ela: não está mais aqui quem tu procuras. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Vai dizer para os seus irmãos. Jesus, quando está indo subir ao céu, na Assunção, os 2 anjos estão ali. E quando Jesus aparece na nuvem, os anjos cutucam os discípulos assim: o que vocês estão olhando aí para cima? Vai lá fazer o que ele mandou, porque ele não disse que vai voltar? Então, vá, anuncie o que ele mandou. Veja que os anjos agora, como mensageiros, os que anunciavam também as palavras de Deus, disse assim: olha, agora é com vocês. Vá anunciar, fazer o que ele mandou. Então, resumindo tudo isso que a gente leu, Jesus, ele surpreende a gente, porque quando a gente menos espera, no lugar que a gente está, na condição que a gente vive e na contrariedade da dificuldade, ele surpreende. Ele aparece na hora que realmente todo mundo diz: acabou. Segunda coisa, ele sabe tudo a respeito de cada um de nós. Ele é quem diz: eu confio em você. Eu acredito na sua fé. Eu estou contigo porque você é meu. Porque se fosse para acabar com a gente, Jesus não estaria nem mais ouvindo a gente, deixaria Satanás entrar na nossa vida e acabar com a gente com tudo de vez. Por que isso não acontece? É porque ele está conosco.
Mas nós, muitas das vezes, acreditamos que Ele não está. Porque somos muito pecadores para que a gente possa não ter Jesus no nosso lado. Ponto 3. Jesus só fala bem de nós, não fala mal. 4. Nós ficamos impressionados com o que Jesus diz a nosso respeito por parecer uma adivinhação, por falar alguma coisa que a gente não contou para ninguém, ou ele fala algo muito pessoal de nós. Mas esse não é o motivo correto. E aí nós passamos a achar que Jesus só é aquilo porque ele fez aquilo. Ele disse não. Quinto, ele vai mostrar para nós o que a gente precisa ver como testemunho das nossas vidas. Para que ninguém chegue e diga assim, olha, eu acreditei em Jesus porque você falou para mim, tá? E eu vi o quanto você estava certo. Eu acredito em Jesus agora por você. Não. Jesus vai fazer você dizer que acredita nele pelo testemunho que ele te deu. Então existem muitas pessoas que estão caminhando com Jesus. Parece que tem uma dívida de gratidão com alguém que levou Jesus para a vida dela. Não existe isso. Não existe dívida de gratidão com ninguém porque alguém falou de Jesus para você. A sua gratidão, ou se há uma dívida de gratidão, se houver dívida, porque toda dívida já foi paga, mas o reconhecimento é que Jesus fez por você na sua vida. E este é o segredo para que a gente viva em paz. A gente não deve nada a ninguém. Cristo pagou tudo o que a gente devia para que a gente só seja grato a Ele. Porque Ele sim, Ele é o nosso Rabi, o nosso mestre. Ele agora nós declaramos que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o Rei das nossas vidas. Ele é o Rei de toda a terra. Eu não estou dizendo isso. Você não diz isso porque alguém mandou a gente dizer. A gente diz porque a gente sabe que esta é a verdade. E se nós há verdade, nós somos como Natanael. Cristo nos vê como Natanael. Nós temos a verdade dentro de nós. Nós não temos a mentira. Então, diante de tudo isso, como eu gostaria que as pessoas fizessem uma reflexão da sua própria caminhada, do seu próprio pensamento, entendimento do que é Jesus para elas na vida delas. E que se elas entenderem isso, vai se cumprir João 8,32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar o seu entendimento, porque você, a partir do momento que entender essas palavras, vai ficar livre de toda a condição humana que ainda te dominou e te dirigiu e te governou. Então que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida para poder abençoar-te com grande conhecimento e sabedoria, para que em tudo você possa estar alegremente andando com gratidão e cada vez buscando mais verdade na sua vida. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Glórias a Deus para sempre. Aleluia. Glórias a Deus.